Oi pessoal, tudo bem? Vamos ver como é que eu fiz esse falso estuque? O estuque é um trabalho de massa ou de gesso em cima de uma superfície. Aqui eu trabalhei na lata, tá bom? Essa lata, ela tinha um relevo, tá vendo? Essa marquinha aqui dentro, esse relevo todo aparecia aqui fora, já tava feio, descascado. Então, o jeito de tampar o relevo foi trabalhar com a massa. E depois eu fiz a douração, certo? Vamos ver o passo a passo dessa aula. Então, vamos começar com essa latinha pequena aqui. Limpei bem a lata, passei um álcool para ela ficar sem gordura nenhuma e dei um fundo com primer. O primer eu gosto de deixar de um dia para o outro. Então, quando eu tenho várias latas, eu já trabalho esse fundo de primer em várias latas. Eu vou passar essa fita crepe aqui, porque na beirada dela eu quero fazer uma faixa dourada. Essa fita crepe verdinha, ela é automotiva. Ela não arranca a tinta da pintura, então ela é interessante de usar, tá bom? Por esse motivo que ela é verde, ela é automotiva. Então, eu passei a fita crepe e vou trabalhar a massa. Eu não vou trabalhar aqui nessa latinha, eu vou trabalhar a massa aqui nesta placa. Então, ó, vou passar aqui a fita. Então, tá aqui, ó, passadinha a fita. Eu tô usando uma massa acrílica. Se vocês forem usar uma massa corrida, coloca um pouco de cola. Cola branca de artesanato, aquelas extra forte, tá bom? Então, eu pego a massa com a traseirinha de uma espátula e venho passando, ó, igual uma manteiguinha, tá vendo? Em todos os sentidos, não precisa ser grossa a camada de massa, ó. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal. Na descrição do vídeo tem o grupo de artesanato lá do Face. Pede para participar do grupo, eu adiciono vocês. Lá a gente sugere vídeo, tira dúvida de material, faz lives para tirar dúvida, para a gente poder conversar. Tá bem bacana, é um grupinho novo e o pessoal tá gostando. Ó, passei toda a massa, tá vendo? Essa fitinha eu tenho que tirar antes da massa secar, porque se eu tentar tirar quando ela estiver seca, ou ela arrebenta e fica presa aqui, ou ela vai me trincar esse trabalho que eu fiz com a massa. Então, ó, a gente tira com a massa ainda úmida. A gente vai poder pintar isso depois que tiver seco. Eu gosto de deixar secar de um dia para o outro, eu não gosto de agilizar com secador, tá? Então, vamos guardar secar para fazer a pintura, tá bom? Já já eu volto. Então, pessoal, acabei de fazer, a massa ainda tá molhada. Eu vou ter que tirar essa fita antes que seque a massa, porque senão, na hora que eu tirar, ou vai trincar a massa ou a fita vai ficar presa embaixo da massa, tá bom? Então, ó, vou tirar a massa, a fita, ó. Daí eu isolei uma faixa sem a textura. Agora eu vou deixar secar. Eu não gosto de colocar isso aqui no secador. Eu vou deixar secar natural, depois eu venho terminar a lata aqui, tá bom? Pronto, gente, ó, tá sequinha. Hoje é outro dia. Eu esperei de um dia pro outro para secar. Eu vou colocar a fita novamente aqui, para eu poder pintar com mais tranquilidade, sem ter que me preocupar se eu vou borrar muito essa parte. Que essa parte depois vai ser uma cor douradinha. Então, ó, dou uma apertada aqui e vou pintar. Eu vou pintar com um rolinho
Tô usando, ó, uma PVA azul marinho. Pro o rolinho não carregar demais de tinta, para ele não ficar encharcado, eu passo gel para matizar, ó. Trabalha um pouquinho de gel para matizar no rolinho, que ele não enche tanto de tinta. Ó, ele tá úmido, tá vendo? E vamos lá. Carrego ele com azul marinho. Eu não deixo ele mal carregado assim, tá vendo? A gente roda bem pra tinta pegar todo o rolinho, pra não sair uma pintura carimbada. E aqui embaixo, ó, azul marinho em tudo. Eu vou passar uma demão de azul marinho, vou secar e provavelmente vou ter que passar mais uma para ficar bem azul. Normalmente são 2 demãos de tinta. Ó, mesmo que aqui tem baixo relevo, pintar com o rolinho é bem tranquilo. Ó. Põe o rolinho em todos os sentidos. Não ficou uma textura muito áspera. Então, eu vou secar e vou fazer mais uma demão de azul marinho. Daí eu volto para mostrar como é que eu fiz a pátina. Aqui embaixo eu vou pintar de azul marinho também, só tá com primer aqui, tá bom? Então, daqui a pouco eu volto com a peça seca. Então, pessoal, ó, tá seca. Aqui foram 2 demãos do azul marinho. Aqui eu tive que dar 3 demãos, que não cobriu, tá bom? Agora, eu vou fazer uma pátina PVA metal ferro. Eu tinha ainda um restinho dela, vou aproveitar esse restinho. Aqui eu tô usando um pincel de cerda, o mais largo que eu tenho, tá bom? Vou botar um pouquinho de gel no meu pincel, que ele tá bem seco. Só para ele ter uma umidade. Ó, tá bem seco, tá? Ó. Só para ele não arranhar muito. Daí, ó, pego a tinta, espalho a tinta. É bem pouquinha tinta, viu, gente? Para não ficar marcado. Aí, ó, ele meio abertinho, eu vou varrer. Eu posso ver nesse sentido, ó, o pincel deitado, a mão bem leve, é só sutil, posso vir em todos os sentidos, mas ó, mão bem leve para o metálico só pegar no relevo da massa. O pincel pouco hidratado ajuda nisso. Ó, vou pegar mais tinta. E venho varrendo. Logo quando eu carrego o pincel, a mão vem mais leve ainda, para não ter perigo de dar um borrãozão. Embora dando um borrão, não tem problema. A gente espera esse metálico secar e passa outro azul marinho. Cobre o borrão com a tinta azul de novo e depois refaz a pátina. Esse trabalho feito com massa, sim, chama estuque. É uma técnica que com a massa a gente faz a cobertura da peça. Ó, aqui, ó. Fica bem delicado, fica bem fino. E fica discreto, né? Porque é pouco dourado, tá? Aqui embaixo eu vou fazer um pouquinho
pouquinho da pátina, só para não ficar sem nada. Porque a pintura lisa, além da cobertura ser mais difícil, qualquer batidinha que dê na pintura lisa, ela aparece muito mais, né? Um descascadinho no liso fica mais visível do que um descascadinho numa pátina, né? Então tá aqui, gente, ó. Tudo mão bem leve. O que facilitou aqui? O pincel ser largo, menos chance de ficar marcada a pincelada, tá? Então aqui, ó, vou tirar a fita e vou passar esta cor pintura lisa aqui nesse espaço. Eu poderia pôr a fita de novo aqui, mas eu vou passar sem a fita, tá bom? Ó, pessoal, vou botar um pouco de gel, porque essa minha tinta já tá mais para uma textura do que para uma tinta. Então, ó, vou molhar aqui o pincel e vou diluir um pouco essa tinta, ó. Tô usando um pincel macio, aquele meu coitadinho, acabadinho. Olha, eu botei uma fita aqui também para preservar esta beirada. Pronto, ó, tirei aquela beiradinha. Então, aqui eu venho, ó, passando o metálico. A massa, ela deu 1 milímetrozinho de altura aqui. Então, eu consigo, ó, encostar o pincel e arrastar, tá vendo? Ó, essa pontinha ainda é a pontinha daquele prédio que tinha aqui embaixo. Eu vou secar esse metálico e vou passar mais uma demão dele, pra ficar bem caprichado, tá bom? E volto com a lata pronta pra vocês verem. Pronto, pessoal, ó, a lata tá pronta, com a pátina, com toda a beiradinha. Esta beirada eu não pintei porque essa tampa, ela é uma tampa bem grossa e ela raspa aqui, ó, pra abrir e pra fechar, tá vendo, ó? Ela é bem apertadinha, ó. Então, nesta parte eu não mexi, certo? Agora eu vou usar verniz spray pra dar o acabamento na peça. Espero que vocês tenham gostado dessa técnica. Obrigada por assistir.